Em uma semana de forte alta da Petrobras, impulsionada principalmente pela alta do petróleo, a companhia divulgou um lucro de 110 bilhões de reais, triplicando o resultado de 2024. E segundo a sua CEO, quem apostar contra a Petrobras vai perder. Mas afinal, o que explica esse resultado tão forte? E mais importante, o que isso significa para quem investe em Petra? É exatamente isso que vamos analisar neste vídeo. Mas antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site que é o investimentosemfoco.com.br. Lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixe seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. Indo direto ao que interessa, a Petrobras divulgou seu balanço anual e os números vieram bem robustos. Entre os principais destaques do resultado estão um lucro bilionário que ultrapassou a marca de 110 bilhões de reais, um aumento relevante na produção de petróleo e gás, uma geração de caixa extremamente forte e também a continuidade da política de distribuição de dividendos. Esses fatores acabaram trazendo uma reação positiva do mercado, já que a Petrobras continua sendo uma das empresas que mais distribuem proventos aos acionistas no Brasil. Outro ponto importante é que os resultados mostram que, mesmo em um cenário global cheio de incertezas, a companhia continua apresentando uma estrutura operacional muito sólida. Ou seja, mesmo com oscilações no preço do petróleo ao longo do ano, a Petrobras conseguiu manter uma forte capacidade de geração de lucro. Agora, falando diretamente dos números, como já foi dito, o grande destaque desse balanço foi o lucro líquido. Somente no quarto trimestre de 2025, a Petrobras lucrou 15,6 bilhões de reais, com um lucro anual acima de 110 bilhões. Esse número representa um crescimento expressivo em relação ao ano anterior e reforça o tamanho da companhia dentro do setor global de energia. Para se ter uma ideia, poucas empresas no mundo conseguem gerar resultados dessa magnitude. E o mais importante é entender de onde veio esse lucro. Um dos principais motores desse resultado foi o aumento da produção. Aqui, a empresa cresceu 11% em 2025 em comparação com 2024. Segundo a própria direção da companhia, a produção de petróleo e gás apresentou crescimento significativo. Esse aumento na produção foi fundamental para sustentar os resultados da empresa, especialmente em um período em que o preço do petróleo não esteve sempre no seu nível mais alto. Ou seja, mesmo quando o preço da commodity não ajuda tanto, a empresa pode compensar isso produzindo mais. E nesse aspecto, a Petrobras tem uma vantagem importante que é o pré-sal brasileiro. O pré-sal é considerado uma das regiões mais produtivas do mundo em termos de extração de petróleo. Além disso, o custo de produção nesses campos costuma ser relativamente competitivo em comparação com outras regiões produtoras. Além do lucro líquido, outro indicador muito importante para analisar empresas de petróleo é o seu EBITDA. O EBITDA representa basicamente o resultado operacional da companhia antes dos juros, impostos e outras despesas financeiras. E nesse ponto, a Petrobras também apresentou um número bastante forte. A empresa registrou um EBITDA ajustado acima de 244 bilhões de reais, o que reforça a capacidade da companhia de gerar caixa a partir de suas operações. Já a receita líquida superou as projeções e somou 127,4 bilhões de reais, ante a estimativa do mercado de 118 bilhões, e alta de 5% sobre o mesmo período do ano de 2024. Estamos falando de uma empresa que movimenta bilhões de reais em receitas ao longo do ano. Esse nível de geração de caixa é justamente o que permite à Petrobras continuar realizando investimentos, reduzindo dívidas e também distribuindo dividendos aos seus acionistas. E como não poderia faltar aqui no vídeo, após a divulgação dos resultados, o mercado reagiu. As ações da Petrobras subiram mais de 5% após a divulgação do balanço e anúncio dos dividendos bilionários que eu ainda vou falar mais para frente. Porém, esse movimento mostra que os investidores interpretaram os números como positivos. O valor de mercado da companhia continua extremamente elevado e reforça o peso da Petrobras dentro da Bolsa Brasileira. Vale lembrar que a Petrobras é uma das empresas mais importantes do índice Bovespa. Por isso, qualquer movimento relevante nas ações da Petrobras impactam diretamente o desempenho da Bolsa como um todo. Agora falando do ponto que todo mundo quer saber quando falamos de Petrobras, que são os dividendos. A companhia aprovou uma distribuição de bilhões de reais em proventos aos seus acionistas. No total, foi anunciado um repasse de 8,1 bilhões de reais em dividendos, referente a esse balanço do quarto trimestre de 2025.
É importante ressaltar que esses pagamentos serão realizados em parcelas e seguem a estratégia da empresa de continuar retornando parte relevante de seus lucros para os investidores. Para os acionistas da B3, a data corte será o dia 22 de abril, com os papéis passando a ser negociados ex-direitos a partir do dia 23 de abril. Isso ajuda a explicar o porquê muitos investidores enxergam a Petrobras como uma empresa geradora de renda passiva. O dividend yield da companhia frequentemente aparece entre os mais altos da Bolsa Brasileira. E para quem investe pensando em fluxo de dividendos, esse tipo de política pode ser bastante atrativa. Outro fator fundamental para entender a Petrobras é o preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo é uma commodity global e seu preço depende de fatores como oferta, demanda e também eventos geopolíticos. Recentemente, o preço do petróleo tem sido impactado por tensões no Oriente Médio e por riscos relacionados ao fornecimento global da commodity. Quando o preço do petróleo sobe, empresas produtoras como a Petrobras tendem a se beneficiar. Isso acontece porque a empresa passa a vender sua produção por valores mais altos no mercado internacional. Por isso, investidores que acompanham a Petrobras normalmente também acompanham o preço do Brent, que é uma das principais referências globais do petróleo. E falando em indicadores fundamentalistas, para quem acompanha ou investe em Petra, alguns desses indicadores são especialmente importantes. O preço do petróleo no mercado internacional, a evolução da produção da companhia, a política de dividendos e decisões estratégicas da empresa. Esses fatores ajudam a entender o potencial de geração de valor da Petrobras no longo prazo. Em resumo, os resultados mais recentes mostram que a Petrobras continua sendo uma das empresas mais lucrativas da Bolsa Brasileira. Com um lucro de mais de 110 bilhões de reais no ano de 2025, 3 vezes mais do que em 2024, a empresa reforça sua capacidade de gerar caixa e manter sua relevância no setor global de energia. Além disso, a Petrobras segue distribuindo dividendos e ampliando sua produção. E a mensagem da sua CEO deixou claro o nível de confiança da gestão na companhia. Segundo ela, quem apostar contra a Petrobras vai acabar perdendo. Agora a pergunta que fica é: será que as ações da Petrobras ainda têm espaço para subir? Ou o mercado já precificou grande parte desse potencial? Essa é uma análise que cada investidor precisa fazer com base na sua própria estratégia. E se você quer continuar acompanhando de perto análises objetivas como essa com foco 100% em fundamentos, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco, deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero ouvir a sua opinião sobre a Petrobras e não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera, valeu e fui!